Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão 4563, o podcast oficial do Distrito 4563. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante para a nossa saúde pública, que é a hepatite zero e o grande evento que vai acontecer dia 28 de julho, né? Que é a luta contra as hepatites virais. Então, estou aqui e não poderia estar melhor acompanhada do que o nosso representante, o Alexandre Ferreira, que vai falar um pouquinho mais sobre ele e sobre também este evento que vai acontecer. Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Você sabe que eu sou um fã do clube de vocês, da maneira que vocês pensam o Rotary. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir ter um Rotary melhor. E fico muito feliz de estar aqui dando a minha contribuição, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Ferreira. Eu sou do Rotary Clube São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros. Já estou lá há 15 anos. E também faço parte do RAG, do Rotary Action Group for Hepatitis Eradication, onde eu sou vice-presidente mundial. Para quem não conhece o RAG, são grupos de ação rotária, só existem 16 no mundo todo. E a gente tem muito orgulho de representar isso aqui no Brasil. É o primeiro RAG de brasileiros, então a partir daqui a gente comanda as campanhas de hepatite no mundo inteiro. Então é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. Muito obrigada, Alexandre. E eu acho que a gente tem que começar fazendo uma introdução, né? Você falou um pouquinho sobre de qual clube você é, o que você faz, aonde você está incluído na questão da hepatite. E eu gostaria de perguntar um pouquinho agora sobre o projeto, né? Vamos conhecer o projeto. Se você puder explicar para o pessoal o que é o projeto da Hepatite Zero, eu acho que a gente vai conseguir dar uma introdução bacana. Claro, com prazer. O Hepatite Zero é um programa que já existe no Rotary há 15 anos. É um programa que a gente visa fazer as testagens de hepatite B e C na população. Nesses 15 anos, nós já fizemos mais de 3 milhões de testes, né? A hepatite é uma doença muito complicada porque ela é uma doença silenciosa que ataca o fígado, e o fígado ele é um órgão que ele não tem ligações nerváticas, então ele não dói. Então as pessoas ficam 30, 40 anos com o vírus sem saber, que foi o caso do nosso presidente, Humberto Silva, que ele é o fundador do projeto. E as pessoas, quando elas descobrem que estão com hepatite, elas já estão em vias de um transplante. Então a pessoa tem muito associado, por exemplo, que a cirrose é uma doença de bebum, é a doença que a pessoa tem cirrose porque ela bebe. Na verdade, não. A boa parte das cirroses, para você ter uma ideia, 30% dos cânceres de fígado são associados a problemas relacionados à hepatite. Então é um problema que a gente vem lutando desde que descobrimos a doença do Humberto. Nesses 15 anos já testamos mais de 3 milhões de pessoas e achamos mais de 10 mil positivos. Então, quanto que vale uma vida, né? Se a gente saber que o trabalho do Rotary, a gente está ali tentando, testando e, graças a Deus, a gente tem conseguido. É uma fala meio polêmica, as pessoas não gostam muito que eu falo isso. Graças a Deus que achou um positivo. Eu já acho uma coisa muito boa, porque a pessoa tá ali sem saber que tá doente e descobre uma coisa que quando vê, ou ela tá com câncer de fígado ou tá em vias de um transplante, né? É até uma maneira de ser uma detecção e prevenção daquilo, né? A gente pode estar salvando uma vida, né? Exatamente. Hoje a gente tem algumas maneiras de testagem, como, por exemplo, a doação de sangue. Quando você vai doar sangue, automaticamente o sangue é testado para hepatite B e C, mas até antes de 1982 não era. Então, por isso que todas as campanhas a gente prega, inclusive vocês conhecem bem, vocês fazem bastante campanhas, né, de testagem, inclusive fizeram uma esses dias atrás, recente, muito boa na UBS, lá na Barra Funda. Então, por isso que a gente sempre prega que a testagem ela é importante em pessoas acima de 40 anos, porque todas as pessoas anteriores a 40 anos, ela já passou por alguma coisa que fez o teste de hepatite. Seja uma cirurgia, seja um parto, seja uma doação de sangue. Então, é importante esse trabalho nas pessoas acima de 40 anos. O Ministério da Saúde estima que hoje, aproximadamente existem 1 milhão de pessoas que têm o vírus da hepatite B e C e não sabem disso. Caramba! E por que o Rotary, em específico, né, essa organização tão grande, centenária, decidiu abraçar esta causa? Porque ela é muito simples de ser executada. O teste da hepatite C nada mais é do que um furinho no dedo. No conceito da diabetes, você faz ali um furinho de 5 a 10 minutos, você tem o resultado.
é uma coisa que pode ser feita em qualquer lugar onde tem uma aglomeração de pessoas, seja uma estação de metrô, trem, rodoviária, uma praça numa cidade pequena. Então é uma coisa muito fácil de escalonar. E todo lugar que a gente faz a testagem tem um positivo. Se nós fizermos uma testagem aqui na praça, aqui na rua de cima, onde eu estava vindo com o Uber, vai ter um positivo. Para você ter ideia, é muito raro a gente fazer apresentação em grandes eventos do Rotary, seja institutos, conferências, etc., e não achar um positivo. Eu sempre dou como exemplo um instituto que nós fizemos do Rotary lá no Rio de Janeiro, onde o Humberto falava, explicou boa parte disso que eu estou falando, e tinha um rapaz na primeira fila, sentado, falando, isso aí é tudo mentira, isso é perda de tempo, envolver o Rotary, envolvendo isso aí. Aí o Humberto desafiou o cara, falou, por que você não vai lá fora com a gente e faz o teste? Ele fez o teste dele estava positivo, ele achou que era mentira, ele fez outros 5 testes, os outros 5 testes dele deu positivo, ele voltou para São Paulo, se tratou no Sírio-Libanês, hoje, graças a Deus, está curado. É nesse momento que a gente testa, né, a nossa... Exatamente, e o tratamento é muito simples, é um comprimido, falando de hepatite C, é um comprimido que, se você fosse comprar, ele custaria coisa de $10 mil, e o governo dá de graça. A pessoa vai lá, toma o comprimido por 3 meses, cura em 99% dos casos. Então, é muito simples se tratar. É só descobrir se tem mesmo. Perfeito. Você falou das hepatites, mas muitas pessoas não sabem o que é, né? A A, B, a C. Tem um contexto pra gente só entender um pouco melhor o cenário de cada uma delas? Olha, a hepatite é uma doença muito complexa. Existem 5 tipos de hepatite, né? Mas as mais conhecidas é a hepatite A, B e C. A hepatite A é aquela de... É claro que você não vai lembrar disso, você não é do seu tempo. Mas quando as pessoas eram crianças, dizia que a pessoa tinha que ficar na cama comendo doce, que ela descansando, comendo brigadeiro, que entrava e saía do corpo sozinho, né? Uhum. A gente tem a hepatite B, que é a hepatite mais complexa, porque ela tem vacina, mas ela não tem cura. Uhum. Então, ela é uma hepatite um pouco mais complexa do que as outras, porque ela passa pelo sexo. Ela passa pela manicure, ela tem ali um nível de contágio muito mais próximo da nossa realidade atual do que as outras, né? Uhum. E a gente tem a hepatite C, que ela é transmitida única e exclusivamente por contato sanguíneo. Existem alguns relatos de relações sexuais, de manicure, como hepatite B, mas é muito raro, é só contato sanguíneo mesmo, né? E a gente tem a hepatite delta, que ela é concentrada no Acre, ela é uma mescla de coisas que tem lá, uma coisa muito particular daquela região. Regional, né, no caso. É por isso que o foco do hepatite 0 é o hepatite B e C, que são os mais comuns e os que estão presentes aí na nossa sociedade, e muita gente não sabe disso. Perfeito. Você falou que é uma doença que é silenciosa, no caso, né? Você deu o exemplo do seu amigo que falou, não é necessário, fez o teste, viu que estava com positivo e conseguiu fazer o tratamento específico. Mas existe a possibilidade de ter alguns sintomas, ou como a pessoa pode fazer detectar, né, antecipadamente isso? Existe essa possibilidade? Puta, Bia, infelizmente não. Eu queria muito falar para você que sim, mas não existe. Hepatite B, principalmente a C, quando a pessoa descobre, ela está em vias de transplante. Eu sempre digo que o grande amigo da doença é a dor. Se você está sentindo uma dor, seja ela qual for, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor num membro, você vai no hospital. Então, como a hepatite ataca o fígado e o fígado não tem ligações nerváticas, ele não dói. Então, você não sente que está doente, entendeu? Então, você vive uma vida normal. Só para te dar um exemplo bem rápido, o álcool, ele potencializa 13 vezes o poder de ataque do vírus. Então, você fica ali vivendo, não sabe, quando você descobre... Já é tarde ou demais. Câncer de fígado ou é transplante. Por isso que é tão importante ter esse diagnóstico precoce, e é tão importante o trabalho que o Rotary faz em torno desses diagnósticos em si, né? Desses testes, né? Como isso é primordial. Exatamente. E o Rotary contribui, né, na verdade, para mudar essa realidade com este projeto. Exatamente. Além das testagens, que é uma coisa que o Rotary já faz, quais são as outras ações que nós estamos aí desenvolvendo para a hepatite 0? A campanha de conscientização, eu acho que é muito importante. Eu tive lá em Brasília com o ministro Padilha e com toda a diretoria nacional que cuida. Inclusive, conheci o Zé Gotinha. É o Elcio, eu não sabia que ele era o Zé Gotinha, eu conheci ele lá.
E eles falaram que o Rotary vai ter um papel muito importante nessa conscientização, para que as pessoas façam o teste. As pessoas façam os testes, que a pessoa procure. Se não tem uma campanha do Rotary na cidade dele, que procure. Toda a cidade no Brasil, da pequena a maior, tem um departamento de hepatite. Perfeito. Então ela consegue chegar até o teste, entendeu? Então eu acho que o Rotary, com todo o papel... Você conhece alguém que tem pólio? Você já ouviu falar de alguém que tem pólio? Não, no meu círculo assim, social, não. Não tem. Então, o trabalho forte do Rotary na pólio aqui no Brasil é na conscientização. E eu acho que a hepatite 0 precisa abrir uma linha forte nessa direção da conscientização, porque é importante que as pessoas se testem. Realmente. E falando agora sobre, dando uma mensagem direta para os clubes, né? Como os clubes podem participar e tomar as iniciativas frente a este projeto? Olha, isso é muito simples. Elas precisam entrar no nosso site, que é o hepatite0.com, se inscrever, porque a partir dali ela vai receber todo o material, tudo que ela precisa para fazer o teste. Nós vamos lançar agora no dia 28 lá na Fiesp, assunto que vou falar daqui a pouquinho, mas nós estamos lançando aí a campanha Hepatite 0 2026, que a gente quer fazer uma marcha forte até 2030 para ver se a gente consegue cumprir a meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde de eliminar as hepatites até 2030. Então a gente acredita que está caminhando nesse sentido. Então o envolvimento dos clubes, para você ter ideia, hoje falando em nível nacional, nós temos cerca de 1.000 clubes envolvidos, 4.000 rotarianos. Então o Hepatite 0, graças a Deus, ele é uma causa muito bem consolidada no Rotary. E está sendo abraçada. Sim, só para ilustrar o que eu estou falando, se você entrar no site GPT, esse sim, a hepatite A você não vai conhecer, mas o site GPT você conhece. Se você entrar aí e digitar as maiores causas do Rotary no mundo, você vai ver que a primeira é a polio, a segunda é a hepatite 0. Então, convido todo mundo que estiver ouvindo aí a fazer esse teste aí, depois me cobrem. Com certeza. Falando agora sobre o impacto até agora, eu não sei se você tem essa noção de números ou não, mas qual tem sido o impacto do projeto até agora? Estamos falando de vidas, estamos falando de detecção precoce. Você tem isso? Então, historicamente falando, o Hepatite 0 ele já testou cerca de 3 milhões de pessoas e descobrimos cerca de 10 mil infectados. Então, 10 mil pessoas, para você ter uma ideia, é um estádio de futebol, né? De pessoas que é diferente de você falar de uma doença que a pessoa está sentindo uma dor, está sentindo um incômodo. Então, assim, a maioria das nossas campanhas são, como vocês fizeram na UBS, são em lugares de grande aglomeração. Então, você imagina, a nossa última campanha nós fizemos no metrô. Também. Né? Nós fizemos lá 45 mil testes em 13 estações e descobrimos 2.200 positivos. Então, só para ilustrar a sua pergunta, são pessoas que estão ali no metrô, ela está indo para o trabalho, ou está indo para um show, ou está indo para um jogo de futebol e não sabe que está doente. Ela fez um teste e aquilo ali salvou a vida dela, né? Então, eu acho que a gente está num caminho certo nesse sentido aí. Que bom. Números, assim, extremamente relevantes que demonstram realmente o impacto, né, que esse tipo de ação, que esse tipo de movimento faz na organização do Rotary e principalmente, que eu acho que é o nosso foco principal, na nossa comunidade, né? Então, sem palavras para este projeto maravilhoso. Vamos falar agora sobre a mobilização do dia 28 de julho. Eu quero que você me fale um pouquinho mais sobre este evento. O que vai ser, o que vai ter nessa data tão especial? O dia 20, nós estamos em julho, que é o mês de combate às hepatites, é o Julho Amarelo. Sim. Dia 28 é o dia que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como o Dia Mundial de Combate às Hepatites. Então, e pra gente, como rotariano, é importante, porque esse é o primeiro ano que o Rotary Internacional estabeleceu o dia 28 como um dia para o combate das hepatites. Não fazia parte do calendário oficial do Rotary, esse é o primeiro ano. Então, nós estamos fazendo uma ação nacional, onde nós vamos iluminar de amarelo tanto o Cristo Redentor lá no Rio, o Congresso Nacional em Brasília. Nós estamos fechando ainda alguns pontos, como o Estádio do Internacional em Porto Alegre, alguns outros lugares, alguns prédios em Ribeirão Preto. Alguns lugares pelo Brasil, os rotarianos estão trabalhando para iluminar de amarelo. Mas, na Fiesp, no dia 28, nós vamos ter uma grande ação lá. Nós vamos fazer uma testagem, uma testagem de hepatite B e C para a população. Ela vai começar às 10 da manhã e vai terminar às 6 da tarde. E às 7 da noite, a Fiesp vai iluminar para a campanha da hepatite, vai iluminar de maneira gratuita para a gente, lá na Avenida Paulista, naquele painel novo de LED. E o Paulo Scaff, ele vai fazer ali uma junção de todos os rotarianos que puderem ir.
A gente já tem 90 aí, cerca de 90 confirmados. E essa foto ela vai ser matéria de capa da revista Rotary Brasil. Então a gente vai chamar a imprensa, a gente vai chamar ali, porque o dia 28 ele já traz bastante pauta. Sim. Então a gente acredita que esse dia 28 vai ser um dia muito importante para nós, porque ele vai ser o lançamento oficial da campanha Hepatite Zero rumo a 2030. Que é a meta estabelecida pela OMS, eliminar as hepatites até 2030. Então, nós temos vários planos ambiciosíssimos aí, que se eu ficar falando aí vai passar muito mais dos 40 minutos que tem. Mas temos planos aí para testar 60 milhões de pessoas nos próximos 5 anos. A ideia nossa é colar o Hepatite Zero junto com o governo nas campanhas de vacinação para gripe, aonde é o nosso público. Então, a gente sabe que as pessoas vão se vacinar. Então, a nossa ideia é colocar a testagem junto. Como o seu clube fez na UBS lá na Barra Funda. Foi um piloto pedido pela Prefeitura de São Paulo para que a gente analisasse assim na prática como vai funcionar o que o seu clube fez no Brasil inteiro. Então precisaria de um clube ali com extrema responsabilidade e pegada ali, por isso escolhemos vocês para estarem lá. Fico muito feliz de ouvir isso. E até é importante você falar dessa questão de participar e de estar junto, de realmente fazer isso. E perguntar, meio que você já respondeu, mas deixar isso com mais ênfase ainda, que é qual é a importância, né? Como o grau de importância de um voluntariado, de um voluntário, de um rotariano estar presente neste dia do dia 28, né? Não, é muito importante, fundamental, e a campanha não acontece sem o Rotary. Como eu ouvi em Brasília da boca do ministro, ele me disse, olha, não existe no mundo outra entidade que possa nos ajudar que não seja o Rotary. Porque não é o rotariano que faz o teste, como você bem mesmo sabe, né? São voluntários, estudantes da área de medicina, da área da saúde, seja medicina, seja biomedicina, farmácia, enfermagem, eles são treinados, são capacitados, existe um treinamento específico do Ministério da Saúde e eles trocam esse tempo que eles estão lá por um certificado que dá direito a eles descontarem das horas de estágio. Perfeito. Então é muito importante para a mobilização. Nós estamos falando, nós dois aqui, estamos falando de São Paulo, num bairro extremamente tradicional, mas vão estar pessoas ouvindo a gente aí em lugares remotos, pequenos, onde ele tem a universidade, onde ele tem tudo e ele não sabe como fazer. Então, acesse o nosso site, lá tem todo o manual, tem tudo como ele pode fazer e a gente está disponível para ajudar eles no que eles precisarem para fazer a campanha rolar na cidade deles. Perfeito. E até um aviso para qualquer tipo de estudante de medicina ou da área, né, que esteja escutando a gente, nos vendo neste momento, se tem o interesse de participar como voluntário, fazer uma boa ação, né, ganhar ali a questão das horas, do certificado, estão muito bem-vindos. Filhos de rotarianos que são da área, comuniquem seus filhos, engajem eles a participarem desses projetos que renovam a nossa alma, né? Não é só uma questão ali de horas complementar, é uma questão de pensar no próximo antes de você mesmo, né? É como eu penso, Bia. Eu sou voluntário, eu não ganho R$1 por esse projeto, é uma coisa do Rotary mesmo, eu faço porque a gente volta lá no começo, quanto vale uma vida, né? Exato. Então saber que você trabalhou ali para salvar uma vida, então... Saiba que você mesmo participando disso já teve participação nessas milhares de detecções que você falou, que você comentou, porque você não seria nada sem o outro, que seria sem o outro, todos juntos fazendo uma coisa, chega no resultado determinado, né? Este que é o importante. Se você me der um minuto, eu vou contar um case que ilustra muito bem isso que a gente está falando. Pode falar, fica à vontade. Nós fizemos uma apresentação e uma testagem no Instituto do Rotary, lá em Lagos, capital da Nigéria. Estivemos lá, fizemos uma banca de testagem, testamos cerca de 2.000 pessoas lá, um evento em 4, 5 dias. E lá na Nigéria, existe o governo e existe as tribos. As tribos, elas são muito influentes lá. Então, no meio do evento, era uma coisa muito grande, mobilizou ali, Lagos é a capital da Nigéria, como se fosse a capital financeira da Nigéria, como se fosse o São Paulo deles lá. Então, mobilizou o país inteiro. O que é isso aí do Rotary que está acontecendo? Chegaram 3 líderes lá das tribos, que como se fosse o presidente do país, mas só que da tribo. Entendeu? E eles nem inglês não falavam, eles falavam um dialeto deles lá e tal, e nós pegamos o nosso representante na Nigéria e fomos lá conversar com eles, se apresentar ali, traduzindo, etc e tal. Acabou que o líder supremo deles quis fazer a testagem. Vamos ver se você acredita o que deu, você aposta, o que deu nele. Referência, exemplo. Não, eu dei hepatite. Ele tava positivo. Achei que o que deu através do exemplo dele. Exatamente, deu positivo. Eu dou sempre esse exemplo porque a
A Nigéria é o país do Inca, né? O presidente nosso eleito. Sim. E esse rapaz, ele virou um dos maiores apoiadores nossos da causa. E assim acontece pelo mundo inteiro. Tenho tanta história para contar que... Aí é uma semana, não são só os 40 minutos. Não. Tem bastante coisa para te contar, mas... Eu acho que esse caso ilustra bem, sabe? Fala muito bem. Falando agora um pouco sobre o nosso distrito em si, eu não sei se você sabe como os clubes estão se preparando, né? Os clubes do Distrito 4563 estão se preparando para essa mobilização. Super envolvidos. Aqui, para esse evento exclusivo da Fiesp, nós temos aí cerca de 90 cadastrados, né? A gente fala sempre em distrito, mas tudo que a gente faz em São Paulo é sempre multidistritos. É sempre o nosso com 4420, né? É muito difícil a gente fazer uma coisa só do nosso distrito, porque tudo que o Hepatite Zero faz pega a cidade toda. Então, automaticamente pega todos os 2 distritos, mas todas as lideranças, todos os principais clubes, todo mundo já está envolvido, já está cadastrado no nosso site. Fica aqui o convite. Quem não está ainda, se cadastra, porque vocês vão gostar muito do projeto. Perfeito. Até isso que eu ia falar para você fazer agora. Fazer um convite especial ali para o pessoal, falar sobre a mobilização. Se tem dúvidas, vamos participar, entrar em contato, né, nos canais oficiais que você comentou. E qual mensagem você diria agora para o pessoal que está nos escutando, para os voluntários, para os estudantes, quem puder ajudar, ou os clubes que ainda não estão engajados, para se engajar? Qual é a sua mensagem principal? Olha, eu teria 3 mensagens. A primeira para os rotarianos. Participem porque isso vai gerar projeto para o seu clube, vai gerar DQA, vai gerar principalmente imagem pública, vai gerar muita coisa positiva. E é um projeto que ele mesmo, você pode atestar, ele mesmo vai fazer ali na prática, ele mesmo vai salvar uma vida na prática. Então faça que vale a pena. Para os voluntários, eu diria a eles mais ou menos no que você falou. Eu acho que eles são obrigados a usar o tempo dele em ações, e eu acho que a nossa ação ela é uma coisa muito legal. Nós temos parcerias institucionais com algumas grandes instituições, como o São Camilo, né, lá do Ferrara, que você conhece bem. Temos a Unip, temos a Uninove, temos as grandes faculdades, mas todo e qualquer voluntário ele é muito, mas muito bem-vindo. E para a população, principalmente, faça o teste. Não deixe de fazer o teste. Faça o teste, porque você pode estar contaminado e não sabe disso. Muito obrigada, Alexandre. Eu acho que a gente já pode aqui encerrar com essas palavras extremamente assertivas, né? Palavras que realmente podem fazer a diferença na vida de todo mundo que está assistindo, seja ajudando ou seja testando e, né, para salvar a própria vida. Bom, hoje nós aprendemos que a informação, a prevenção, o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Então, no dia 28 de julho, esteja conosco na mobilização da Hepatite Zero, tá? Convide você, sua família, rotarianos, amigos, e vamos juntos nessa corrente para ajudar toda a comunidade, o nosso país e o nosso mundo. E aí, todo mundo que está envolvido. Gostaria de agradecer também ao Estúdio Voz, que proporcionou para nós esse estúdio incrível para que nós possamos fazer o nosso podcast. Bom, muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer conversar com você, tá? Nos vemos no nosso próximo Conexão 4563. Isso aí, muito obrigado.